Meus amigos e minhas amigas, quero aqui comentar um bilhete aberto ao cidadão Joaquim Barbosa, feito pelo cineasta, o produtor de cinema, Luiz Carlos Barreto, de 85 anos. Está aqui no jornal de ontem, da terça-feira, no Jornal do Brasil. Eu vou ler algumas coisas só para comentar em cima dela. Olha o que ele diz aqui. Não quero e nem vou me estender mais em outras considerações sobre erros e atropelos por você cometidos, cidadão Joaquim. Nesse episódio da decretação da prisão dos condenados pela ação penal 470, o erro maior e degradante cometido foi aquele que quase causou e ainda pode causar a morte de outro cidadão brasileiro, José Genuíno. Olha, isto é típico de pessoas preconceituosas. Eu não estou falando da cor do Joaquim, não. Preconceituosa que eu estou falando é no sentido maior de dizer coisas sem ter conhecimento dos fatos. Preconceituou que os mensaleiros, porque são esquerdistas e são petistas, deveriam ser libertados e não condenados. E fala principalmente sobre o erro, segundo ele, que poderia ou poderá levar à morte do José Genuíno. Isso é coisa que se diga. Isso é uma falta de respeito com a inteligência das pessoas. Primeiro, eu quero dizer, Luiz Carlos Barreto, que você não acompanhou o julgamento do Mensalão. Você não leu, você não acompanhou pela televisão, você não leu o julgamento. Então, simplesmente, você sentadinho na sua cadeira, acha que o Barbosa, o Joaquim Barbosa, ministro, deveria agir exatamente como você pensa. Se você tivesse dado ao trabalho, você veria que José Genuíno foi um dos principais mensaleiros responsáveis pelo Mensalão, porque era ele que prospectava, era ele presidente do partido do governo, era ele que levava os prospectados para acertar negócio com o José Disseu. Está lá no julgamento, Barretão, dá uma olhada. Foi José Genuíno que na CPI dos Correios foi interrogado sobre um cheque primeiro de 2 milhões. Ele disse que não sabia, um cheque do PT assinado por ele, presidente. Ele não sabia por que ele assinou aquele cheque, nem para quem era aquele cheque. Que deve ter sido um engano dele, não ter lido. Depois vieram outros, valores superiores. Depois veio a confissão do Duda Mendonça, dizendo que acertou com José Genuíno, do PT, presidente do PT, ou seja, o PT, para pagamento. Um estelionato eleitoral, um crime desse, para pagamento da campanha de Lula em 2002. O pagamento seria depois que Lula fosse eleito. E esse pagamento foi feito, sim, e foi feito num paraíso fiscal. Por que num paraíso fiscal? Por que o PT tem dinheiro no paraíso fiscal? Por que Genuíno, presidente do PT, aceita isso? Barretão, olha só. Ladrão não é só de galinha, não. Um cara que ajuda a roubar, como ajuda o Zé Disseu, e eu tenho certeza que o dele está aí também. Ele deve ter tirado a parte dele. Deve estar em algum paraíso fiscal. É esse homem que você disse que houve erro na condenação dele? E você ainda apelar para o sentimentalismo baixo, que poderá matar, que quase matou e poderá ainda matar o José Genuíno, porque ele tem um problema cardíaco? Todo mundo, ele pode morrer na rua.
tomar um susto e morrer. Ou um carro buzinar. Não é porque o cara buzinou e ele morra que vai condenar o cara que buzinou. O presidente do Supremo Tribunal cumpriu a letra da lei. Está lá no julgamento. Vá lá, Barretão. Você que é pesquisador sobre filmes, produtor de filmes, vá lá que você vai achar todas as culpas do, não só do José Genuíno, mas todos esses que foram condenados. Você não pode falar um absurdo desse. Eu acho que você está começando a ficar esclerosado dizendo uma coisa dessa, que acha que o erro degradante é o comportamento do José Genuíno. Degradante é um homem que ajuda, que quer derrubar a democracia brasileira. Porque se não fosse o Jefferson denunciasse esse não, hoje nós estávamos sob a ditadura do PT. Igualzinha mais ou menos que eu chamo a ditadura consentida, igual a da Venezuela. Tudo como se fosse aprovado por lei. Barretão, eu realmente conheci você de filmes. Você dá uma declaração dessa, você perdeu um bom tempo de ficar calado, Barretão. Reflita sobre isso, peça desculpas à sociedade brasileira que está vendo, que viu pela televisão, acompanhou um julgamento honesto, um julgamento correto, onde todas as oportunidades de defesa foram oferecidas. Inclusive agora, esse seu cliente, vamos dizer assim, você está agindo como advogado de defesa do José Genuíno, entrou, está aí com recursos infringentes. E outra coisa, se ele não fosse tão degradante, ele deveria ter pedido, renunciado ao seu mandato na Câmara de Deputados. Não, ele insistiu em assumir, ele insiste em permanecer, apesar de todos os crimes comprovadamente que ele cometeu. Luiz Carlos Barreto, reflita sobre isso. Não tenha vergonha de pedir desculpas à população brasileira. Um grande abraço e até a próxima.